Bom dia a todos. Bem, sobre o que o senhor está perguntando, sobre o que acontece se regulamentar, quais são os males que isso vai acontecer e, principalmente, se o uso recreativo vai fazer só mal para a pessoa que está usando ou para outras pessoas. Vou começar sobre isso. Eu sou da área da saúde e vou resumir. Uma coisa bem simples. O corpo humano não foi feito para ingerir nada quente e nada frio demais, que isso causa lesões. Como também não foi feito para ser fumado nada, absolutamente nada, nenhuma folha de alface. Simplesmente isso. Então, com a pesquisa, 10 anos atrás que eu vi essa pesquisa, não sei como é que está agora. As pesquisas antigas em relação ao tabaco, sobre o fumante passivo, a incidência de câncer é 60%. 60%. Antigamente, é por isso que eu falei, há 10 anos atrás, que eu me lembro, estou falando agora que eu não olhei. Mas eu posso dizer o seguinte, não existe pesquisa, eu ainda não achei pesquisas falando sobre o fumante passivo da maconha. Porque quando eu vou para um show de reggae, que eu adoro reggae, praticamente, acho que de 10 mil pessoas que estão naquele show, não sei nem se 5% não estão fazendo uso. Praticamente todos fazem uso lá. Então, se você chegar também numa região de pessoas mais carentes, crianças de 8 anos estão fazendo uso da maconha. Por que diminuiu o índice do cigarro atualmente? Por causa das políticas alertando a população sobre os malefícios, sobre a diminuição da campanha do cigarro. Isso aconteceu. E primeiro o seguinte, se aquela droga eu estou sabendo que está fazendo mal, mesmo que seja legal, se eu tenho consciência, eu vou passar por uma coisa que seja natural, que não me faça mal. O que estão usando? A maconha. Os jovens não estão mais fazendo uso do cigarro, quer dizer, iniciando mais o cigarro, porque a maconha é uma erva natural que não pode nos prejudicar. Então, elas estão indo para a maconha. Mas as pesquisas básicas que eu trouxe aqui, eu não vou citar os nomes de todos os pesquisadores, principalmente os recentes estudos que saíram em agosto do impacto do Colorado, está aqui todas as pesquisas. Nora Jones, pronto. O Kevin, que é um excelente pesquisador também da ONU, que veio sobre o impacto, sobre a legalização do Colorado. Eu vou citar só algumas partes dele. Mas o que acontece? O cérebro está em formação até os 21, 23 anos. Quando o jovem utiliza a maconha, está aqui, eu vou entregar depois pessoalmente o senhor, o impacto sobre a redução do QI é gigantesco. O QI normal geralmente são de 100%. Se você tem um impacto de 10% a menos, vai te prejudicar na hora de uma contratação, sim. Porque, primeiro, o usuário de maconha, o que acontece com o uso da maconha que o senhor deve saber? Além disso, há uma redução do raciocínio, há uma lentificação, estou falando dos jovens principalmente. O que vai acontecer com o cérebro desse jovem? Vai diminuir o seu aprendizado, vai diminuir a sua parte psicomotora. Há várias áreas do cérebro são afetadas, principalmente você passa a informação, para você conceituar essa informação e passar para outra pessoa. É muito mais retardado esse processo. Aqui, inclusive, nas pesquisas na Cielo, né, um dos sites de pesquisas científicas mais conceituados, está aqui falando dos sintomas de abstinência da maconha, déficits motores cognitivos, efeitos físicos, efeitos euforizantes e psicóticos. Eu vou até passar esse meu material pessoal para o senhor. Então, ela vai prejudicar, sim. Ainda não se sabe o que vai acontecer com o fumante passivo. Se o fumante do tabaco já causa aumento de 60% câncer desses fumantes passivos, e eu trabalhei com câncer de cabeça e pescoço, com pessoas de 30 anos, com pessoas que não têm mais como falar, não têm mais como engolir por conta disso, que foram retirados a laringe, foram retirados o céu da boca, a língua, partes da mandíbula. Então, ainda não existem pesquisas falando desse impacto em relação ao tabaco. Além de ter o fumante passivo que não temos isso, vai afetar a família. Um filho que desenvolve esquizofrenia,
que às vezes até antecede 7 anos, os surtos psicóticos, que tem bipolaridade, depressão, síndrome do pânico, irritabilidade e outras psicoses gravíssimas aí que não tem cura, principalmente a esquizofrenia, existe um medicamento. Olha que engraçado, né? A maconha não faz mal e ela pode ser usada como medicamento. Perfeito, principalmente para aqueles casos de epilepsia. É excelente isso, que espero que tenham mais pesquisa sobre isso. Mas aí eu comecei a usar uma coisa que não faz mal e desenvolvi outras doenças. Além de aumentar o índice de AVC, de pressão alta, de ataques cardíacos. E aqui eu vou citar só essa revista agora, que saiu agora, acabou de sair, científica. Maconha e demência precoce. Pesquisas científicas recentes informam danos mentais e de personalidade desconsiderados em debates que defendem a legalização da cannabis. Um excelente pesquisador que eu queria até que viesse para cá, que é o Dr. Valentim Gentil Filho, psiquiatra com PhD, que tem uma formação no exterior sobre drogas. Eu vou só ler aqui. Falando sobre a opção de legalizar. Essa opção, no entanto, pode ter sido equivocada dos países que legalizaram, pois os problemas se agravaram, dificultando ainda mais o encaminhamento consistente para uma situação que, por si própria, é de enorme complexidade. E porque a maconha e outras preparações de cannabis ricas em THC comprovadamente prejudicam o funcionamento cerebral, com redução da memória, aprendizado, inteligência, e agravam transtornos mentais pré-existentes. Mais que isso, essa substância perturbam gravemente o amadurecimento da personalidade e integração das experiências emocionais e, principalmente, atuam como componentes causal em psicoses. E, se você vê datados de 1845, já falam dos efeitos do THC e, principalmente, da psicose canábica, que é o que está acontecendo. Então, mais uma coisa em relação, que eu só estava querendo saber exatamente sobre o que vai acontecer com o Brasil com a regulamentação. Embora formulações medicinais da maconha tentem coinibir plantas com mais ações terapêuticas e menos efeitos prejudiciais à saúde, tem havido claro esforço técnico no sentido de aumentar o teor de THC para o uso recreativo, não tendo terapêutico nesse caso, né? Porque as pessoas estão usando como terapêuticos, mas não. Existem concentrações de 90% de THC. Outra pesquisa que eu acabei de ver tem 100% de THC. E sabe como é que está sendo vendidas nos Estados Unidos? Em forma de bala, de jujuba. E o que está acontecendo com isso? Essas crianças, que você vê uma jujuba, você vai comer, se você é uma criança, se você é um adolescente. E essas crianças estão, sim, com problemas sérios, estão sendo internadas. E tem casos lá também relatados, que tem na pesquisa aqui, que crianças morreram por conta disso. Aí, o que acontece aqui? Então, a convergência de um amplo conjunto de evidências existe um claro posicionamento em termos de saúde pública quanto ao uso da cannabis. Não há como justificar a legalização de uso de uma droga como maconha, haxixe, skunk e THC puro, nem mesmo para fins medicinais. Não estou falando do medicamento para epilepsia, deixo claro, porque lá nos Estados Unidos, no Colorado, estão vendendo outras formas de maconha, fumada, fazendo de conta que é para uso medicinal. Então, a descriminalização e a busca de compostos com atuação terapêutica são, evidentemente, questões importantes e que justificam abordagens específicas, mas não podem ser confundidas com a liberação do uso recreativo indiscriminalizado. Para lhe ajudar mais um pouquinho, vou ler sobre o que aconteceu no Colorado. E essa pesquisa saiu agora, no mês passado. Então, aqui, é porque ele já vem estudando isso há bastante tempo. Então, aqui, só em 2012, a média de uso de maconha por adolescentes de 12 a 17 anos são menores. Menores, também como álcool, não podem receber, né, não podem utilizar álcool por menores, né?
É o quê? É regulamentado isso. Mas se você chegar numa festa, você vai ver a quantidade de pessoas de 14 anos com 1 litro. Uma menina de 14 anos toma 1 litro todinho de vodka numa noite. Só uma menina de 14 anos. E a maioria dos pais, hoje em dia, como existe a cultura em relação ao álcool, e também que ela é liberado para adultos, que não é tal, o que acontece? Eu conheço muitos pais que chegam e falam assim, meu filho, vai lá comprar para mim o meu cigarro, ou então a minha cerveja, não sei o quê. Mas isso aí acaba que a criança começando a usar. Então, se regulamentar, as crianças também vão usar, porque elas já estão usando. Então, 2012, a média de usuários de maconha por adolescente de 12 a 17 anos no Colorado era de 39% mais alta do que a média nacional. Porque não é os Estados Unidos todos que está sendo liberada. E essa faixa etária, antigamente, era só de 10%, passou para 39%. A quantidade de suspensões e expulsões de escolas aumentou 32%. Sobre os adultos. Em 2012, também a porcentagem de estudantes entre 18 e 25 anos que fumavam maconha no Colorado era 42% mais elevada do que a nacional. Também em 2012, adultos acima de 26 anos fumavam maconha regularmente no estado, o índice é mais de 51%, depois que isso foi legalizado, é claro, né? Entre todos os adultos que foram presos na capital, em 2013, agora, 48% tinham testes positivos para maconha. Apenas maconha. Efeitos no trânsito. O número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo motoristas que haviam fumado maconha aumentou 100%. Entre 2007 e 2012, 100%. A maioria das prisões por direção sob influência de drogas envolvendo maconha é de até 40%. Estou já acabando. Os testes positivos para maconha em motoristas aumentaram 16%. Os efeitos nos hospitais. Em 2011 e 2013, os atendimentos de emergência de pacientes que haviam fumado maconha aumentou 57%. As internações relacionadas à maconha cresceram 82%. Isso no hospital é muito sério. Mas por quê? Porque a partir do momento que foi regulamentado a maconha, que algumas pessoas têm carteirinha lá, também foi aumentado a dose de THC. Antigamente era 0,5% num cigarro. Hoje, há pouco tempo, está 5%. Nos Estados Unidos, no Colorado, temos casos de 40% a 100% de THC. 100%, não é brincadeira isso. Isso é muito sério. Eu não quero isso para o meu país. Eu sou um ser humano que me preocupo muito com o próximo. Então, eu acho muito egoísmo de uma pessoa que está querendo utilizar de forma recreativa. Dá certo que ela pode ter a habilidade de não se viciar. Mas você tem que se preocupar com aquele que pode se viciar, com esses adolescentes, com essas crianças, porque elas vão crescer sabendo que isso é legal. Se é legal, é permitido. Mas elas vão dizer, é uma erva natural, é uma planta. Sim, a cobra é natural, o veneno da cobra é natural, mas mata. Mas o remédio feito através do remédio da cobra pode salvar. O salgueiro, né? É feita a aspirina do salgueiro, mas ninguém está fumando a casca do salgueiro, fazendo com isso. Então, qualquer coisa fumada vai fazer mal. Mas, então, eu estou preocupada com isso. O que eu posso considerar em relação à sua outra pergunta? Como nós podemos fazer alguma coisa para isso? Regulamentando não é. A prova diz que no Colorado só piorou. Em 2013, nossa, você aumentar 100% aqui o número de mortes em acidente porque o motorista estava fumando, estava dirigindo e tinha fumado. Gente, isso é um absurdo. E cada vez mais está aumentando a porcentagem de THC. A partir do momento que, como aconteceu no Colorado, a droga legal vendida lá
é 2 vezes mais cara que a ilegal. Então, querendo ou não, se você legalizar, vai ter aquela venda. Mas vai ter um tráfico atrás disso, porque o cara quer comprar mais barato. Ou então, vai que acontece lá também, a pessoa tá pegando, o menor está pegando a carteirinha daquela pessoa que é autorizada para comprar a droga dele. Então, assim, não é regulamentando que vai resolver. Sobre as políticas de proibicionistas, por que existem essas políticas? Por que existem as leis? Porque tem pessoas que não possuem consciência de que fazer um mal ao outro é errado. Por que existem leis para você falar, não mate? Porque pessoas só vão deixar de matar porque não querem ser presas. Mas se elas pudessem, elas vão matar. Então, é relativo em relação a isso. Por favor. Tá? Só para encerrar. Então, o senhor perguntou. Em relação ao que nós podemos fazer. No Japão e em locais que a política lá é mais rígida em relação às drogas, o índice é menor. No Japão é só 0,2. Então, eu recomendo que nós avalizarmos a educação da criança, do adolescente. Por quê? Porque o que está faltando? Ensinos de conscientização, de moralização, de responsabilidade e, principalmente, dele entender o mal que ele faz. Pode ser que ele faça mal só para ele, mas ele também tem que se preocupar com o outro. Então, é isso que eu peço. Conscientização, políticas educacionais. Tá? Muito obrigada.